Perguntando aqui o tema, então vamos começar nosso segundo episódio do podcast especial. O tema de hoje é reformar ou construir? Construir ou reformar? E aí? Muitas pessoas se encontram nessa situação e na dúvida se é melhor começar uma obra do zero ou se pegar a que já tem e reformar. Então, hoje a gente trouxe um time aqui que está bem alinhado, porque temos Maria Tereza, arquiteta, que está aí com um monte de projeto de reforma e de construção ao mesmo tempo, então ela vai falar da experiência dos dois. Temos aqui os meninos da IB Engenharia, que estão aí com muitas obras de construção, vão falar sobre um lado deles da construção, e Carla da Realiza Engenharia, que vai falar aí sobre uns perrengues de reformas, para a gente chegar no meio termo, né? Mas eu acho que... Perrengue dá para todo mundo perrengue, falar, né? perrengue. Construção, com certeza. Tá? Então vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas de vocês, tá? Vamos falar um pouquinho aí de uma forma mais tranquila, mais leve para vocês entenderem, certo? E eu queria começar por Maria Tereza. Diga aí como é o seu escritório, quanto tempo você está aqui no Cariri, se apresenta aí pra gente. Bom, eu me formei em Fortaleza, na Unifor. Eu me formei em 2011, me mudei para Juazeiro em 2014, toda a minha família daqui. E aí, só que ainda demorei ainda um aninho para montar realmente o escritório, estava trabalhando em home office. E tô aqui vai fazer 9 anos, né? Já tive várias tipologias de escritório, já trabalhei em home office, um tempo obrigada, né, por conta da pandemia, que eu não gosto. Mas hoje é totalmente presencial, não tenho um sócio, sou só eu, tenho meus colaboradores, que são maravilhosos. E é isso, estamos aí pra tudo. Construir ou reformar. Pode chamar. Estamos aqui com a doutora Carla, da Realiza Engenharia. Conta aí pra gente como é a formação do escritório de vocês, da construtora. Pois é, hoje a gente tem uma construtora, que a gente fez 4 anos agora, em junho. E até chegar nesse ponto, foi um outro caminho até aqui. Eu me formei em 2011 pela Universidade Federal de Campina Grande. E fui para uma área totalmente diferente da construção civil leve. Eu atuava na construção civil pesada, então aí passei por algumas obras bem renomadas, como transposição, obras de arte corrente, obras de ponte. Foi um nicho totalmente diferente. Comecei lá de baixo, né? Peguei uma área muito boa, 2011, e fui até a etapa de gerência, né? Que pra gente já é um cargo de alta liderança. Resolvi voltar para o Cariri por questões pessoais. Então, minha última obra foi no interior de Goiás, de estradas. E aí, entrei na pós da URCA e conheci quem seria o meu sócio da Realiza, que é o Vinícius. A gente se conheceu lá. Começamos a desenvolver alguns trabalhos. Eu não vim para o Cariri com o intuito de voltar, de fixar, exatamente. Ai, não, vou passar uma temporada. E as coisas foram acontecendo, assim, me surpreendeu bastante. Eu não sabia que tinha um mercado de construção em 2018, construções e reformas tão abrangente. E aí a gente conversou, então já tem uma parceria muito solidificada. Aí, não, então vamos abrir uma empresa e vamos oficializar, né? Oficializar. E a gente montou a Realiza Engenharia em 2019. A gente completou 4 anos agora. Muito bem, tá dando super certo, gente. Eles têm vários projetos aí, graças a Deus. Graças a Deus. Estão bem fixados no mercado. Estamos aqui com os colegas também, inclusive aniversariando. Parabéns! Aniversariando hoje, é uma honra recebê-los, né? Tirou um tempinho aí pra gente também, dia do aniversário dele. Muito bem, apresenta aí a construtora de vocês, como é que funciona. Na verdade, eu ainda a gente se formou junto, né? Eu sou do Piauí, ele é da Paraíba. Você É João Pessoa. A gente se formou junto na UFCA. E ainda antes de se formar, a gente pegou uma época de pandemia e na época da pandemia coincidiu da gente construir um banco. O Santander, do Crato, a agência, quem tocou a obra foi a gente. A empresa de Salvador, só que engenheiros, entre aspas, era a gente, né? Apesar de não ser formado, era uma nós dois lá. Né? E aí surgiu a oportunidade de eu iniciar como estagiário e precisou de outra pessoa, eu chamei a Dé. E aí depois que a gente iniciou lá, foi que nem um casamento, as coisas foram acontecendo, Fluindo, né? Depois a gente fez 15 casas para o investidor do Crato, e aí depois dessas 15 casas as coisas começaram a aparecer, então rapaz, vamos se juntar.
E aí foi quando a gente começou a nichar mais, né? Nichar mais em quê? Duplex alto padrão, obra alto padrão, obra comercial, que hoje é basicamente o nosso carro-chefe, o nosso nicho, né? São obras de alto padrão. E vocês estão mais com construção. Construção. Né? Até então, dessas 15 casas, cada um tinha seu escritório, digamos assim. Separado. Separado. A gente pegava algumas coisas em conjunto, mas tinha coisas separadas. Só que aí a gente foi conciliando tanto que, não, vamos juntar as coisas. Aí se juntamos. Aí a gente antes tinha um nicho, era obra, seja reforma, só que a gente foi ok, não, o que é que a gente é bom? Não, a gente é bom em obra do zero, é o que a gente gosta, a gente é bom nisso. Não, pois vamos focar nisso, mas obra do zero de que padrão? A gente já tinha até então pego 15 casas que era popular para investidor, que querendo ou não é cliente final, é diferente a forma de lidar. O relacionamento. Aí a gente foi nichando, depois pegou uma casa de médio padrão, até que o pessoal pegar a primeira de alto padrão. Quando pegou a primeira de alto padrão, eu disse, não, pronto, é esse nicho que a gente se dá bem, que é o que a gente consegue, assim, conciliar tudo que a gente tem de bom. Aí a gente foi, hoje em dia nichou, casa de alto padrão e geralmente sala comercial, consultório médico, é nosso nicho. Que é do zero também. Então, quando tem um consultório, um comércio, a sala tá crua, vocês vão começar do zero, né? Eu queria saber uma coisa. Quando chega um cliente, porque o que acontece quando você quer uma reforma? A pessoa ou está dentro de uma casa, na verdade, e resolveu que vai precisar aumentar, aquela casa não está dando mais, na verdade. E o que acontece? Muitos dos clientes, eles acham que, eu já sei o que é que eu vou fazer na reforma. Eu vou tirar essa parede aqui, vou aumentar para lá, vou puxar aqui e vai dar certo, não é verdade? Como é o teu primeiro contato com o cliente que quer uma reforma? Se ele já vem assim, com a cabeça pronta, achando que ele já resolveu a reforma. Como é convencer a ele que precisa ter todo um detalhamento, precisa de muita coisa? É assim, eu busco não limitar os sonhos do cliente. Né? A princípio, tudo é possível, né? Até que a gente entende, a gente conhece a edificação existente, a gente conhece as reais necessidades do cliente, porque muitas vezes acontece que ele já vem com a ideia formada, né? Mas ele imaginou tanto, mas às vezes o que ele está sonhando não é a real necessidade dele. Então eu gosto muito assim, de sentar, conversar, realmente perguntar quais são as necessidades, conhecer um pouco mais a família. Geralmente o que eu pego mais é residencial, né? Então eu falo muito de casa, né? E aí eu começo a explicar como é que funciona todo o processo de reforma, o que é que precisa, o que é que não precisa, explico as questões estruturais, que nem sempre a gente pode simplesmente tirar uma parede ou sumir com alguma coisa existente, né? Graças a Deus, eu tenho uma experiência que meu pai é engenheiro, então uma coisa que sempre teve muito na minha cabeça essa questão estrutural, né? Então, eu foco muito nisso, porque eu sei que é uma coisa importante na decisão final e principalmente também no financeiro, né, de uma obra. Então eu explico para ele como funciona todo o processo e aí ele vai começando a entender que não é tão simples assim, né? Eu não limito, mas explico o que acontece. E aí ele vai começando a ter um pouquinho de noção. Às vezes não. Às vezes as pessoas imaginam que é só derrubar a parede e tá Exatamente. pronto. Esse é o problema. E às vezes eles acham que não precisa de um profissional porque ele já resolveu. Ele tá dentro da casa, ele conhece a casa dele. É só essa parede pra lá. Só que aí o que é que acontece? A gente conversa sobre as necessidades e aí a primeira coisa que eu apresento para o cliente é uma planta de reforma. De uma cor é o que a gente vai construir e outra cor que a gente vai demolir. E aí ele começa a entender, é só aquela parede, só aquele pedacinho, não sei o quê. É muito maior do que o que ele imagina. E aí eu já digo assim, mas a gente vai demolir essa parede. Será que a gente pode demolir essa parede? Teoricamente pode. No final das contas, a gente pode demolir, porque a gente faz reforço estrutural e tal, e aí consegue resolver. Mas aí, às vezes, tem tanto reforço estrutural, tem tanta coisa que a gente não pode fazer, que a gente diz, é tanta coisa de reforma, será que não é melhor a gente derrubar a casa? Acontece. Eu tô hoje numa situação dessa, que os clientes não tinham a menor experiência com obra, com reforma, com projeto, de nada. E aí eles tinham uma ideia super clara na cabeça. Quando eu fui apresentar para eles, eles entenderam que aquela ideia deles não rolava.
não era exatamente o que eles precisavam, não ia funcionar. Não ia funcionar. Aquilo ali. Não era possível. digamos assim. Exatamente. Até E é a- possível, mas o custo é tão Exatamente. grande. E assim, reforma é sempre uma caixinha de surpresas. Ah, Né? A gente não tem a certeza do que tem lá dentro daquela papel de parede, o que é que tem por tá trás, né? Tá escondido aí. Então, assim, às vezes é uma reforma tão grande que às vezes o próprio cliente decide não fazer a reforma, né? Ou então, às vezes, ele decide encarar a reforma e as caixinhas de surpresa, né? Mas, assim, o que eu sempre deixo muito claro para o cliente é o nível de obra, de reforma, de quebradeira que vai acontecer, né? Nem que muitas vezes ele não consiga entender realmente, porque ele não é da área, querendo ou não, é mais difícil, né? Mas sempre deixar muito claro o que ele quer, né? Para ele entender o resultado. Ele acompanhar o processo, né? Ele entender um É, processo, exatamente. Que é um processo que quem não é da área não enxerga, não entende, não imagina todo o processo que existe. Perguntar a vocês aqui, porque a gente tem que ter muito consciente que até os dois, né, para as duas construtoras, que quando a gente está construindo, a gente tem um prazo. E o cliente está lá acompanhando, vendo se andou, se não andou. Geralmente, quando começa a revestir, é que ele diz, eita, agora vai. Né? E numa reforma, eu falo assim, questão de cronograma de obra. Numa reforma, ele não vai ver nem tão cedo alguma coisa andar. Porque primeiro vai para trás, digamos assim, andar para trás, como diz, né? Serviços preliminares. Serviços preliminares, que é uma coisa muito grande e é onde vai aparecer as surpresas. Vocês fazem assim, no orçamento, deixa algum contingente para essas surpresas? Vocês avisam o cliente, que eu estava vendo até sobre reforma e tinha um exemplo bem claro assim, se seu orçamento deu 5 mil, só comece quando você tiver 7.500. Só começa a reforma quando você tiver um percentual de contingência. E se vocês também deixam na obra alguma coisa nesse sentido de contingência, para o cliente que está se organizando para começar uma reforma ou uma construção. Pronto. Assim, com relação à construção, com relação ao cronograma, a gente faz todo um cronograma pré-determinado. Só que mesmo assim, você tendo um cronograma inicial, é muito importante você entender as expectativas do cliente. Por quê? Na parte de infraestrutura, até a parte de alvenaria, a obra voa. Então a sensação de você ver toda a estrutura formada é muito boa. Porém, logo em seguida você começa reboco, instalação elétrica e hidráulica, que é uma coisa muito técnica, geralmente, e muito difícil do cliente visualizar que a obra está andando. Então, às vezes, por mais que ele saiba que está andando, ele não vê. Então, ele diz, rapaz, eu fiz isso aqui em 4 meses e eu estou demorando 2 meses nisso. Subiu isso tudo, né? Então, parte daí também já é o quê? A linha expectativa. Geralmente, quando a gente sobe a estrutura, a gente diz, pessoal, tem uma parte da obra que a obra clareia, sobe tudo muito rápido. Chega uma parte que parece que está um nevoeiro, escurece um pouquinho, mas é normal, está no cronograma. Vai ter que passar eletroduto, vai ter que passar fiação. Então, com relação ao cronograma, a gente sempre vai contendo essas emoções do cliente. A gente gosta de fazer visita, pessoal, essa semana a gente fez isso, isso, isso. Quando as coisas vão ficando mais escuras para o cliente, a gente vai tentando o quê? Mostrar mais foto, levar ele mais na obra, foi feito isso. Aí segura um pouquinho a ansiedade. Aí você com um cronograma amarrado, fica tranquilo de segurar, entendeu? E em relação a essa parte de custo que você falou, a gente não trabalha muito com reforma, já fizemos até algumas reformas, né, Paulo? Às vezes algum cliente quer, então a gente vai lá, ajuda e tudo, mas não é o nosso nicho, né? Mas o que acontece em relação à expectativa de, digamos, imprevisto? Tem uma coisa que, por mais bem feita que seja a obra, sempre vai ter um pós-obra. Sei lá, uma luminária que quebrou, um vazamentozinho que ficou no telhado, o pessoal da internet foi instalar a internet, quebrou uma telha, não avisou pra ninguém, então acontece. Nunca avisa. Já teve uma nossa que o cara deixou, da energia solar, deixou uma sacola na calha, entupiu a calha, teve um cômodo da casa que... Eu acho que o bom é quando na semana da entrega uma chuva grande, não é não? Ou durante a obra. Apareça logo. Mostra logo, Senhor, mostra logo. Então, assim, você tem que ter um planejamento financeiro para deixar essa folga, esse pós-obra. Né? A gente, hoje, é uma coisa que a gente também foi melhorando no passado tempo, mas hoje a gente já entende que a gente tem que ter um pós-obra para dar assistência para o cliente. Exatamente, para você ter essa assistência. Né? O que acontece muito na gente, assim, especificadamente, para alinhar a expectativa do cliente, a gente trabalha muito com o planejamento. A experiência ajuda bastante. O que é bastante, até você barrar o cliente. Não, eu quero em 3 meses. Em 3 meses não vai dar, sabe? E você ter essa transparência dessas informações. Eu acho que é o primordial, já começa por aí. Porque ele vai lhe pressionar, às vezes ele vai mudar de casa, ele vai morar com sogros, ou ele vai alugar outra casa.
a vida dele vai transtornar, a palavra é essa. E ainda tem pessoas que a gente consegue reformar morando em casa, mas muda totalmente a logística, sabe, do dia a dia da casa. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é o Inclusive planejamento. da obra, né? E Quando da tem obra cliente também. em casa. Porque você perde a produtividade. Um exemplo, eu vou quebrar todos os ambientes. 4 quartos, uma sala de estar, uma sala de jantar. A partir do momento que ele fica ali, ele tá me barrando, entendeu? Que Até atrasa questão de horário também, né? Horário e Converseiro, tudo. às vezes, né, o cliente... Às É, vezes até o percebe próprio que cliente. tá atrapalhando a obra. Exatamente. Aí acontece, em relação à reforma, primeiro, esse alinhamento. Com o passar do tempo e experiência, nossos orçamentos de reformas, eles são super detalhados. Assim, tem coisa que dá 100 itens. A pessoa, mas por que tudo isso? Porque você vai vendo tantas variáveis que você não via antes, que a riqueza de informação vai aumentando. Então, a gente não precisa colocar uma margem tão grande. Entendeu? Geralmente, a gente trabalha 5%, e aí, a partir do momento que eu chegar aqui, você quer fazer isso, eu entrego uma lista específica e detalhada, mudar a tomada do quarto de um lugar para o outro. Entendeu? Arquiteto adora. E aí eu sempre, exatamente, e aí eu sempre deixo, tipo, alinhado, os serviços são esses. Serviços extras a gente não é conversado, um aditivo, lógico que tu vai ter que aprovar, porque depois, mas era necessário. Eu acho, tipo, é até chato você fazer um serviço que o cliente não aprovou, tanto pra ele quanto pra você. Mas aí, pra não ter esse aditivo, como é um estudo que vocês fazem? Geralmente, tá reformando. exatamente, em Aí cima tá do reformando, todo tem uma projeto. surpresa. Vamos lá, Entendeu? quero reformar minha casa. Aí fechei os projetos com Maria Tereza. Maria Tereza vai me dar todos os projetozinhos, demolir, construir os pontos. Eu vou trabalhar em cima do projeto dela. Só que antes eu vou lá na sua casa fazer uma avaliação. Porque pode ser que no projeto dela ela não contemplou aquela infiltração que eu sei que a gente vai ter que fazer. Exatamente. Pode ser que no projeto dela, ela Ela mesmo... viu que tá por cima do fogo. Exatamente, não está por cima do forro. Ela até entende a questão estrutural, mas não quantificou. Ela não vai desenvolver um projeto de reforço estrutural. Então, a gente faz essa visita prévia, levanta todos os pontos, aí eu vou com o projeto aqui na mão. Aí eu olho, além do que ela pediu, a gente precisa fazer isso. Um exemplo, refazer a instalação elétrica. Porque tá lá, a casa não pegou fogo, não sei como ainda. E eu vou contar um caso de uma casa que a gente reformou aqui no Juazeiro, só sobrou a estrutura. A única coisa que não deu problema foi a estrutura. Fiação elétrica, forro, piso afundou todinho, recalcou. Tubulações de drenagem da casa voltavam, davam retorno. Tubulação de... Resumindo, a casa só ficou os pilares e a alvenaria. Infiltração. Tem uma que nem estrutura segurou. Pois é. Um pedaço da estrutura foi assim. Então, a experiência, ela ajuda bastante, sabe? Você não vou aventurar, entendeu? Porque... E na experiência também, você vai errando, você vai acertando, você vai ajustando. Você sempre acerta? Não. Mas aí tem um ponto que eu acho muito interessante. Quando a gente fala de empresa, lógico que toda empresa tem que ter uma margem de lucro. E aí, quando você levar um prejuízo em um serviço, seja numa construção do zero, você vai estar disposto a arcar e entregar todos os seus serviços ao cliente, né? Porque é muito bom quando você vê, os meninos construíram uma casa alto padrão, estão fazendo a reforma de fulano e tal. E aí, e os bastidores? E os bastidores ninguém sabe. Como a gente já fez casa do zero também, casas de alto padrão, foi ótimo. Teve casas que foi ótimo, teve casa que a gente ajustou, a gente não ganhou nada, só o trabalho. E aí é isso, você vai ganhando essa experiência, você vai ajustando. Principalmente na reforma, o detalhamento do orçamento é enorme, que é diferente da construção do projeto do zero, porque você tá ali, tem um terreno, tá a sondagem, tá o projeto estrutural, tá o projeto elétrico, tem pequenos ajustes. Os ajustes são muito pequenos em relação a uma reforma, né? Então aí tem tudo isso. Essas margens, então, da gente de reforma, a gente consegue trabalhar bem baixa, em torno de 5%. É muito, muito pouco para você ver a riqueza de detalhes do orçamento. Essa questão da margem é interessante porque a gente faz um orçamento de uma obra, geralmente nossas obras aqui tem prazo menor, são 12 meses. Tem obra nossa que são 18 meses. Ou seja, quando você faz a gente sempre faz um orçamento bem detalhado. É um orçamento que, por norma, a variação dele passa de 5%. A gente sempre faz ele bem detalhado. Só que geralmente você faz ele
com alguns itens você orça ele 2 anos, 1 ano e meio Tá antes de comprar de né? fato. Isso é importante. Ou seja, a gente sempre prevê uma margem para imprevisto no próprio orçamento. A gente faz um orçamento detalhado com a cotação local, mas, por exemplo, cimento, a gente vai comprar até a fase de reboco, 6 meses após o início de obra, digamos assim. Ou seja, vamos botar aqui no cimento R$3 a mais, porque a gente sabe que a cada 2 meses está variando R$1, R$1,50, Uma 50. média. Aí a gente sempre vê o que é que está acontecendo para tentar prever, que é uma margem de imprevisto. E fora isso, tem que deixar claro para o cliente que vai ter uma variação, porque o cliente às vezes acorda, percebe uma coisa, porque o cliente, por ser leigo, ele não consegue visualizar tudo que está em planta baixa. Por mais que ele seja muito cri-cri, ele não visualiza. Então, às vezes, quer modificar uma janela. Ele começa a subir a alvenaria. Ele Tem as começa a ver modificações de a- prazo. Por isso que eu acho importante você ter essa conversa transparente e você deixar claro, ó, nosso orçamento é esse. Tem coisa que, às vezes, uma janela ele quer mudar do local, você botou só a verga ali, a contraverga. É uma coisa que dilui no custo da obra, mas algumas coisas são importantes, tipo, o piso, que a gente sabe que tem muita variação. Hoje o que é que a gente busca? Tem muita gente que pede orçamento e a gente já diz, mas esse orçamento é pra quando? Não, eu tô Exato. fazendo orçamento é pra ano que vem. Então coloca aí uma folga, porque ano que vem já vai O estar. acabamento, a gente encontrou em alguns casos, quando o cliente quer deixar mais aberto, é ele comprar, mesmo a gente tá acompanhando. Porque ele compra o valor que ele quer, ele não fica amarrado, entendeu? E aí fica muito na mão dele. Algumas coisas você consegue fazer, mas essa parte grosseira mesmo não tem sentido. E aí você acaba trabalhando com a margem também, porque quando você é construtor, você também tem alguns descontos especiais, né? E aí acaba se tornando até a própria margem dessa variação, não no cimento, porque o cimento, mesmo você comprando a carrada fechada, o valor é muito baixo. Mas em algumas coisas, fiação, a gente consegue comprar um valor bem mais abaixo do mercado. Acaba sendo até nossa própria margem ali de variação de obra, são esses descontos que a gente tem. Conseguindo ajustar, né? Ajustar. Pra, de repente nem chegar a passar por isso, né? Isso no final. E ter um contrato, eu acho que o principal é, mesmo quem trabalha com projeto, para a pessoa não abusar da boa vontade, porque acontece, é você ter um contrato bem feito. Verdade. Quando você tem um contrato bem amarradinho ali, porque eu sei que você tá trabalhando com sonhos das pessoas, expectativas, mas a gente também é ser humano e tem gente que quer que você fique ali 24 horas disponível. É difícil. Mas é justamente o combinado sai mais barato. E quando é uma obra comercial, uma reforma comercial, que aí envolve aluguel que eu já tô pagando, eu preciso me mudar, meu ponto vai aquela pressão, aquele negócio, né? E de repente você se depara com uma coisa que muita surpresa, né? Um estresse desnecessário. Assim, desnecessário por quê? Não é porque não tá andando, é porque precisa ser cumprida cada etapa. Não é verdade? Tem esse outro viés. Aí também tem a data de inauguração, né? Porque o pessoal vai... a gente já fez algumas franquias e tem muito essa questão. Tem a data de inauguração e não pode perder aquele delay, porque franquia tem um pessoal que vem para dar treinamento. Então tem que estar pronto. Não, o convite já tá pronto. E é um desafio muito grande. A gente pegou um caso também de uma franquia, de uma loja, que você vai olhar, né? Quem não conhece, não, aqui é só o forro, é só não sei o quê. Quando a gente tirou, só sobrou a alvenaria e a estrutura. Foi difícil. Então, tem algumas manobras que a gente consegue. Aí você vai apelar para o terceiro turno. Mais gente, botar mais disposição. Mas Exatamente. projeto em relação a isso, quando é projeto comercial, né, também sofre. Porque, por exemplo, lá no escritório, eu tenho várias etapas de projeto e eu só posso passar para a próxima etapa depois que o cliente aprovar. Né? E enquanto ele não aprova, o tempo continua rodando. Né? E aí, a gente tem tanto tempo de projeto. Bom, eu consigo, mas será que você vai conseguir me dar informação suficiente, que você vai me dar um retorno suficiente em tempo para eu conseguir nesse tempo aqui, né? Que aí muitas vezes não acontece. Muitas vezes, a primeira pergunta que o pessoal pergunta é o quê? Quanto tempo vai durar o projeto? Eu falei, não sei. Depende de você, depende do cliente, de você aprovar. Se você me passar informações do que realmente você quer, referências reais, né? Se eu entrego o projeto, eu apresento o projeto, peço ele levar para casa para aprovar, analisar direitinho, e aí o cliente passa 15 dias para analisar uma planta baixa, entendeu? Então, aí o tempo continua, e quando tá lá na frente ele tá apressado para a gente entregar um projeto executivo, porque já tem a data da inauguração do negócio. Sempre é pra ontem, né? Isso também acontece muito
essa questão da participação do cliente em obra também, quando o cliente quer participar de certas compras, por exemplo, às vezes, eita, eu quero aprovar todas as compras. Não, tranquilo. Mas a gente além vai ter tempo hábil, para poder aprovar para estar na obra antes da gente precisar, entendeu? Ou seja, a gente sempre alinha essa questão. Você quer participar, mas vamos participar em quê? Eu acho que nessas partes aqui são mais importantes. Revestimento. Daqui a com 2 meses de antecedência, vamos começar a olhar. 2, 3 meses, que aí tem tempo hábil. Então tem os pontos que o cliente tem que saber entrar ou não, entendeu? Cimento. Não, cimento a gente já contou aqui em 5 locais e esse aqui é o mais barato. Viu que é o mais barato, aprovar a compra. A parte grosseira. Às vezes até o mesmo preço, né? A diferença é muito. Você sabendo negociar, você consegue alguma coisa, mas não é como o material de acabamento, né? E essa principal, da obra comercial é o aluguel. O aluguel é bem pesado. Bem pesado. E é um dinheiro que só sai. A gente... Você tá na casa, você fez sua previsão. Além da previsão da obra, você tá com um dinheiro ali que só sai. E às vezes você tem que parar o seu comércio, o que tá rodando, para poder parar o outro. Eu acho que a pressão ainda é maior. Pronto, aquela obra que tu falou, aquela grande obra, eu tô com esse desafio, né? Então, eu tentei no estudo burlar algumas etapas que não são, vamos dizer, vistas com bons olhos. Um exemplo, fazer o piso antes do forro. Não é visto com bons olhos, mas por conta da questão do prazo, eu tô falando em boas práticas construtivas, né? Por questão do prazo, a gente teve que burlar algumas coisas. É mais fácil eu assentar meu piso com vão livre, assentar 400 metros de piso com vão livre, ou ter 30 salas, o tanto de recorte, o tanto de tempo que eu ia perder, entendeu? Material também. Aí vem a questão do piso antes, botar um terceiro turno, sabe? A gente teve uns atrasos, que é as surpresas da obra também. Aí o pessoal, e o prazo? Não, o prazo continua o mesmo. Porque a gente tá montando um terceiro turno, entendeu? Aí vai ter que andar com muitas coisas em paralelo, que se fosse num tempo normal, que a gente precisaria de uma construção do zero, aí vamos dizer de 10 meses ou de 12 meses, você não precisaria fazer essas manobras, né? Mas aí é o preço que se paga para não pagar também uma coisa mais cara, porque o aluguéis altíssimos, data de inauguração. E se não tiver nenhuma alteração em obra, em né? obra, que muitas vezes acontece alteração, né? Então aí, querendo ou não, o cliente quer alterar, mas quer que tudo continue do mesmo jeito, nada mude, Depois eu né? vi minha experiência como cliente. Tô me odiando como cliente. Eu quero saber uma coisa de vocês. A parte chata agora. A parte burocrática, de taxas, o que é que precisa ser feito, tanto para construir como para reformar. A gente acha que vou só construir o que é que eu preciso. Um projeto e um terreno. É verdade. Não é verdade? Diz aí, o que é que vocês precisam até começar a construir? Até que você leva uma multa. Na verdade, assim... Até que você leva uma multa. Aí descobre que precisa. Tem um ponto importante que é, por exemplo, quando você vai construir em condomínio, por exemplo, Cidade Caririz, que a gente tem algumas obras lá. Tem as próprias normas do condomínio, né? Que costumam ser bem rígidas e o projeto tem que atender todas as especificações, tem que aprovar, tem que tirar o alvará. Então tem toda essa parte de documentação. Além da documentação, como se fosse num lote urbano. Tem o extra, né? Do condomínio. E no caso, para a gente trabalhar muito com construção financiada, acho que das nossas obras, de 10 obras, sei lá, 8 são financiadas pela Caixa, né? Então, tem também a burocracia da Caixa, né? A parte de preencher planilha, PCI, tem que correr bem direitinho, de acordo com o cronograma que foi informado. A própria Caixa não ajuda, sei lá, mudou de um ano para o outro, todos os nossos financiamentos foram travados. Então, travou por quê? Aí a gente vai atrás para tentar resolver. Então, quando a obra é financiada em condomínio, requer essa atenção um pouco maior. E aí, para a documentação, a gente tem que estar no pé. Porque... E fora a multa da prefeitura, fora a multa do CREA, tem a multa do condomínio também. Tem a multa do condomínio. Também tem essa multa. Então, se não seguir a normativa do condomínio, né, também vai ter multa. E reforma tem taxa também? Tem sim. É tipo, tanto a reforma quanto a construção, como a gente trabalha nas duas áreas, é tipo uma receitinha de bolo, né? Eu fiz até um resuminho para facilitar a vida da gente no escritório. O passo a passo, os projetos aprovados, a RT do responsável técnico, geralmente a gente elabora os projetos executivos e a gente vai acompanhar a execução da obra, né? A RRT do arquiteto, e aí a gente vai dar entrada no alvará da obra, que aí já começa a primeira despesa, a RT da obra. Geralmente, execução e projetos complementares sai quase R$260. Mas é tudo isso? Calma que ainda tem mais. Quando a gente for tirar o alvará e o habite-se.
Aí a gente vai para a parte do alvará, que aí, como os meninos falaram aqui, dependendo da natureza da obra. Se for reforma e não tiver uma alteração de área, eu acho que é a maior que 30%, ela já caracteriza como construção. Então, eu vou tirar a alvará de construção. Ai, ó, tem esse detalhe aí também. Se for menos do que isso, tem umas características. Eu tiro só o alvará da reforma. E o alvará da obra é mais caro que o alvará de reforma? Se tiver alteração de área, sim. Se tiver alteração, porque ele cobra pelo metro quadrado. Se eu não me engano, aqui no Juazeiro hoje é R$ 2,99 no metro quadrado. Pra qualquer um dos dois, né? Fora, aí tem a taxa de expediente, que é só pro cara pegar e ver se tá tudo certo. Aí ele não lhe avisa, geralmente você tem que ir lá e ficar perguntando meu projeto. E aí deu certo. Porque tem todas as normativas, né? Então, E o cliente? Exatamente. Aí o alvará, depois Isso o aí habite-se, leva quanto tempo? em torno aí, Você tá com o projeto pronto executivo só pra dar entrada? Quanto pra dar tempo? entrada, o alvará, pra eles aprovarem, geralmente. Não, pra você dizer, pronto, tá tudo, eu peguei Pode aqui a começar. documentação, Uhum. certo? Quanto tempo? Pra gente começar com o projeto Sim. pronto, geralmente uns 15 a 20 dias. E vocês? Basicamente isso mais ou também. menos isso É porque o prazo, geralmente você tem o prazo de TRT, que geralmente no sistema é uns 2 dias, depois você dá entrada na prefeitura, dependendo da prefeitura, 5 a 10 dias, aí às vezes tem alguma coisinha a mais, tem condomínio, por exemplo. Tem erros que eles mandam, às vezes uma calçada que você botou de 1,5 m, não é 1,5 m, é 2 metros. Às vezes quando, por exemplo, é loteamento, tem rua projetada, só que já consta o nome, às vezes eles não têm identificação Já. disso. Aí, por exemplo, às vezes quando é financiamento, acontece muito na certidão negativa de débitos, que às vezes eles nem constam que existe o terreno. Então, assim, para obra normal e reforma, esse trâmite é bem padrão. Agora, às vezes quando tem financiamento, em condomínio, tem umas mudançazinhas, entendeu? Demora um pouco mais, Sabe o né? que já aconteceu comigo em relação a essa questão de nome? Na minha prancha de projeto tem o nome do cliente, né? E aí tinha lá o nome do cliente e para dar entrada na caixa ia ser, eu acho que era o terreno, era no nome da esposa dele. E no projeto tava o nome dele. E aí quando entrou, ele não tá aceitando porque o nome do que tava no projeto de arquitetura não era o mesmo nome que tava pro financiamento, entendeu? Aí foi toda a confusão. Pra gente trocar o nome de todas as pranchas do cliente, pra colocar no nome que tava no dono do terreno, pra conseguir a aprovação. Mas, em resumo, geralmente assim, para você tirar uma obra normal, 20 dias, como o Carlos falou, e quando é financiamento, depois de tudo ok, geralmente 45 dias. Ou seja, vocês somos 2, 20 mais 45, geralmente. Ai, gente, já É dá uns porque o 2 meses. o aí, financiamento, ansiedade. às 2 meses eu vezes já quero estar me Assim, mudando. 2 meses sem Sim, fazer nada, né? Tipo assim, tá parado. Não, e tá se for parado. tudo, nos conforme. Documentação, de burocracias, eu boto burocracias, a pessoa que Principalmente isso. quando envolve cartório. Teve uma obra nossa aqui no Crato, financiamento gigante, foi mais de 1 ano pro cartório poder desmembrar o terreno e foi... Quando, Tem que conter suas Ainda bem que ainda ansiedades. saiu na hora certa. Não, e ainda tem uns mini estresses, viu? Que é água e energia. Que não pensa que é fácil não, viu? Gente, a É uma vida deles besteira, não entre é aspas. É uma vez, não, mas é só pedir água e energia. Aí eu fui essa semana lá, eu já sei, né? Aí eu, moça, eu quero a lista, assim, assim, assim. Aí quando ela me entregou, eu digo, e o número? Porque é lote novo, né? Construção do zero. Não vem no cartório, né? Vem lote, geralmente lote 4. E o número? Ai, mulher, esqueci. Aí ela ia me fazer voltar lá, quando eu chegasse ali, o número. Só que você tá tão carimbado, calejado, aí... Já vai com a mala de coisa. Não fala, e a procuração, aqui, e não sei o que, aqui. Às vezes eu levo até a impressora e deixo no carro, minha filha. Meu eu, Deus. eu sou dessas. Quando eu for Resolver. precisar, eu não sei, ai, tá bom, eu volto já, viu? Me dá só uma tomada. Energia geralmente é umas 3 vezes que a pessoa pede pra fazer a Energia é ligação. estresse, viu? Energia e água, às E vezes no você... Cidade Cariri é chato. Teve uma vez que... E não tem o endereço certo do lote lá dentro, aí eles vão até a porta do condomínio e não entram. Não, e o problema lá é porque tem Juazeiro é Barbalha. Juazeiro é Barbalha. A gente tá tirando a RT, vamos começar a obra lá, É porque a rapaz. entrada é Barbalha. Juazeiro, mas os terrenos são Barbalha. Exatamente, ainda tem esse trâmite. Aí você vai tirar o alvará lá em Barbalha, aí chega, não identifica, aí tem muita coisa que você perde tempo. E você tem que ir, entendeu? Não adianta, às vezes o cliente passa a procuração para o seu nome.
Então, Às vezes não vai passar, às vezes o cronograma tem que ter terceiro. pelo menos uns 30 dias já de antecedência, É. para você se organizar. Na CNTP, nas condições ideais, né? Que geralmente a gente não começa assim, a gente começa no paralelo. E assim, isso tudo é depois de projeto pronto. Pronto, projeto depois pronto. de todo o processo, de É um projeto trabalho, assim. e tudo. Aí, Ou seja, o cliente já está no nível de ansiedade imenso. Quando ele já, chega na ele já fase acha, para revestimento. já chega respirando fundo. Não, imagina curtindo. Já passou. Curtindo legal hoje. É, Mas ele já chega pro engenheiro, né? Achando que vai começar a construir depois de amanhã. geralmente, até uma Depois- coisa que a gente pergunta, às vezes chega um cliente, a gente pergunta, vocês pensam em começar a obra quando? Só pra gente. Aí ele diz, não, o mais rápido possível. Aí quando a gente vai entender o que eles têm, eu digo, ó, pelo que vocês têm, ainda tem isso. Aí já é um balde de água fria, porque pra eles, assim, tô com a ideia de construir, vai ser. Rapidinho. Dessa de construir vai ser no dia. Aí a gente diz, não, ó, tem isso aqui tudo. Aí a gente faz uma reunião de alinhamento de expectativa logo, ó. Vocês vão passar por isso daqui. Gostei disso aí, isso daqui. alinhamento de expectativa. Gostei. Já chegou no escritório um rapaz, numa quarta-feira, eu nunca vou esquecer. Numa quarta-feira ele chegou no escritório e ele queria começar a obra na segunda-feira. Ele já estava com o pedreiro contratado. Aí eu, E não sabia nem o que fazer. Não tinha nem projeto, não, nem não tinha projeto. nada. Ele chegou pra conversar, fazer o que ele queria. Não existia nada ainda. E aí você Tem imagina. que deixar muito claro os procedimentos. Assim, às não vezes- é o comum de É. acontecer, né? Mas acontece. Mas Mas acontece aqui acontece, também. Eu quero é. um investimento porque meu pedreiro já tá lá. Mas você pensou em alguma coisa? Não, o que tiver. O que tem. Mas, gente, é uma reforma que uma vez na vida vai estar o que tiver. É uma coisa que eu É. falo muito, é assim, que eu aconselho, às vezes eu sou um pouco intrometida, sabe? Mas pelo bem das pessoas. Porque às vezes, não, vamos fazer esse, é mais barato, mas a pessoa às vezes quer economizar e não tá seguindo um sonho, tu tá entendendo? Tu vai fazer uma reforma, tu vai fazer uma reforma ali, tu tá mexendo em muita coisa, porque tu não botar o melhor. Às vezes não é, a gente vai pesquisar, ver. Ei, tu parcela em 10. O muito melhor isso. necessariamente Eu falo- não é o mais caro. É, exatamente. eu falo Vai entender, o muito melhor isso. é o que O que do fica podcast melhor pra passado. você. É o que é mais agradável pra você. Exatamente. O gosto pessoal, É, o seu pessoal. gosto, o seu Eu som, a falo- sua Eu falo expectativa. muito isso. Pra ficar Uhum. bom e pra ficar ruim, você vai gastar. Vai gastar, E exatamente. vai gastar E pode ser o muito. mesmo valor, Uhum. inclusive. E vai gastar muito. E aí, às vezes, aquele que você... Ah, esse eu vou comprar esse aqui que é mais barato. E aí você vai comprar aquele negócio que é mais barato, mas que nem é o que você mais amou. Você vai passar o resto da vida olhando para aquele negócio que não é o que você amou. E aí, dependendo do cliente, muitas vezes acontece o quê? Lá ele troca. É. Aí, ou seja, ele gastou mais, perdeu Não ficou tempo, satisfeito. atrasou a obra, já teve a chateação de não ter aquele negócio que ele gosta. Então, eu sempre digo, ó, vai ficar bom, vai ficar ruim, você vai gastar do mesmo jeito. Às vezes até E a mais. dor de cabeça às vezes é a mesma. É, Ou, exatamente. se brincar pra ficar é mais Não, dor de cabeça. depois do estresse do projeto, da construção, ele vai entrar no estresse da reforma. Aí tem certeza, aí eu digo, tem certeza que tu vai fazer isso? Tem certeza, vamos conversar com o pessoal, vamos pesquisar, porque acaba frustrando também, né? Exatamente. A pessoa, não, com o resultado final, aí vai botar, não, mas a arquiteta, mas ele que não aceitou a opinião da arquiteta, né? Acontece muito isso. Mas deixa eu E dizer. às vezes acontece também esse negócio de frustração, que ele viu uma referência, no meu caso, né, de uma casa, não sei o que, achei lindo, maravilhoso. Mas muitas vezes não cabe no que ele tem ou no que ele vai ter. Uhum. Às vezes O resultado não vai ficar eles igual. vêm com Não umas volta, referências assim, muito além do que vai ser feito. E isso aí Entendeu? é um E aí ponto- não casa esse negócio. E é um ponto importante porque já aconteceu vários casos do cliente chegar pra gente com um projeto assim mirabolante. Já aconteceu, por exemplo, numa casa na Serra que a gente fez, o projeto inicial era um projeto bem bacana, gigante. Quando eu olhei o projeto, eu disse, rapaz, eu nem acredito que a gente vai fazer uma casa dessa. Era coisa assim, uma casa milionária. E aí eu perguntei pro cliente, quanto é que está disposto a gastar nessa obra? Ele, rapaz, Gerson, 400, 500 mil no máximo. Eu, pois então, a primeira coisa que você vai fazer Outro projeto. É outro fazer o projeto. projeto. Mexa na arquitetura, diminua esse vão, a área quadrada tem que deixar em tanto. E aí, quando o cliente, e às vezes o arquiteto também não tem essa noção de custo, acaba interrompendo o sonho, né? Quebrando aquela barreira. Porque Mas é justamente isso que acontece. Muitas vezes, eu digo duas coisas. Que assim, quando o cliente, quando ele sabe realmente, se ele soubesse, né, antes de tudo, o tanto que ele vai gastar, ele nem começa. nem começa. Ele nem começa, que ele sempre vai gastar muito mais.
E o que acontece também? Dificilmente o cliente tem essa transparência com o arquiteto. Eu acho que ele tem muito mais com o engenheiro do que com o arquiteto. Porque, por exemplo, ele chegou a assinar primeiro, ele não tem experiência nenhuma. Você é emoção. Quanto é que você... Quando chega pra você, ele vai na emoção. Não, Ele não tem é verdade. palpável. E outra, Eu quero assim, ele eu quero não quer 10 quartos, porque eu quero às que seja vezes, maravilhoso e tal. ele Tá, nem meu quis. centro, 10 quartos. Vamos fazer o orçamento de 10 esquadrias aqui de porta, pra ver quanto é que dá. Exatamente. Ele Dá não, pra ele não colocar tem isso? noção. É E emoção. muitas vezes ele não quer É dizer verdade. o tanto que ele tem pra gastar. Que ficaria Porque ele muito diz assim, mais se eu fácil. for dizer, ela vai extrapolar, ela vai É, aumentar, ela vai fazer isso. Então, muitas vezes, essa falta de transparência do cliente com o arquiteto prejudica essa parte. Porque, por exemplo, às vezes o cliente chega também com sonhos, referências mirabolantes. Eu quero a casa assim, assim, tal. Mas, na real, ele nem precisa, nem tem dinheiro para aquilo. Porque essa faz um Gente, projeto só pra que mim aqui, ó. acontece- Eu tenho 500 mil pra gastar, não posso passar disso. Pronto, facilita Faz demais a demais. nossa vida, facilita demais a nossa vida. Mas, por exemplo, às vezes, ele nem diz o tanto que ele quer gastar, ele acha que vai gastar muito menos e ele não tem noção. E Entendeu? aí, E aí ele chega com referências mirabolantes, chega com imagens. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer esse projeto. Nossa, Meu Deus! E aí, na verdade, ele não tem bala na agulha pra fazer aquilo ali Mas que ele, sabe o que que é ele que acha que ele quer e muitas vezes que ele acha Nem que precisa, precisa. que precisa. Porque ele começa a se empolgar, mas muitas vezes ele nem precisa daquilo, ele não quer aquilo. Então, cabe muito da gente profissional entender o que o cliente quer e o que ele precisa. A real Porque não é nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. E aí lá no final, a culpa vai ser do arquiteto que não explicou e que não falou. Entendeu? Então é muito importante essa conversa e essa conversa real, essa conversa clara. Olha, entendeu? E acontece muito, ó. Teve uma cliente que a gente atendeu recentemente para uma clínica no Blue Tower, né? E aí ela falando da experiência da casa dela. A casa dela, ela gastou 3 vezes mais que o previsto. Então você imagina, 3 vezes. Então, quem consegue se planejar para isso, entendeu? Então é muito complicado. Por isso que às vezes o sonho acaba se tornando um pesadelo. E aí ele só percebe o pesadelo quando vai atrás de orçamento com construtora, que ele já tomou o primeiro tombo. E aí tende a, sei lá, fechar com mais barato. E aí vai virando outra neve. pancada. E até um E processo- tem também o já que eu tô fazendo É. aqui, Eu tô já fazendo que, Eu acho- pronto. Isso eu tive uma cliente que ela gastou o dobro do que ela achava que ia gastar numa varanda gourmet. Só que aí tiveram vários já aqui. E assim, ela em nenhum momento ela reclamou, porque ela tinha noção e consciência que ela eu já falo. Eu falo com o cliente. Quanto é que tu acha que a gente vai gastar, Maria Teresa? Depende. Céu é o limite. Principalmente do Jaqui. Já que eu tô fazendo isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Já que eu tô fazendo isso aqui. Já que tu tá fazendo. Já Pronto. que- Tá vendo a cliente? Tudo já tá É. roubando aqui. E aí, o luta. Jaqui, ele aumenta orçamento e tempo. É, Os dois medos de todo cliente. A gente costuma dizer o quê? Nessa fase de projeto, pergunte, Mude, faça ligue, operação. manda mensagem. Eu É. lhe digo, tudo que você tiver de dúvida, às vezes a dúvida mais besta que você tem é uma das mais importantes. Exatamente. A gente pergunta, não fica calado, não, porque às vezes também o cliente tem muito disso de se retrair. É. Ele já tá ali com aquele papel, Às acha vezes que ele aquele não tá papel. entendendo nada, ele- ele não pergunta. Ele acha que aquele papel não pode mais mudar e ele fica naquela, não, eu vou levando, só que chega uma hora que ele mesmo não aguenta. E ele vai falar. Aí quando fala, às vezes já tá no meio da obra. Aí é onde começa a mudança. Aí a gente geralmente diz, pergunta, a dúvida mais besta pra você pode ser mais importante. E quando faz o radier? Todo mundo Exatamente. chega lá e diz, ficou minúsculo. Ele não tem noção. Aí quando sobe as alvenaria, percebe que Eita, tá não ok, ficou né? grande. Mas sabe o que é que acontece muito? Eu pego tanto essa área de reforma quanto construção em duas fases. A fase do sonhar, que eu acho que o céu é o limite mesmo, você tem que sonhar, alinhamento de expectativa, programa de necessidade, cada um tem as suas, né? Tem gente que sonha com um quarto de 40 metros quadrados e tem gente que é uma cozinha de 10. É o sonho das pessoas, não tem como você dizer é o certo e o errado. E é o sonhar, eu falo muito, nessa fase de projeto para as pessoas, já tem um projeto sonhe. Sonhe, lógico, dentro do limite. E depois a gente vai pegar o chato, que fala, eu sou muito chata. Às vezes, sim, mas você tem quanto para gastar? Dá pra gente fazer isso? Porque como a gente tá no dia a dia, acontece muito. E a gente tem noção de valores, de revestimento, de tudo. A gente pensa que as pessoas têm também, elas não têm. Acontece muito isso. Então, quando tu pergunta, tu quer gastar quanto? Isso aí, eu faço logo a conta por metro quadrado. Porque eu já tenho uma base aqui, eu digo, só vai, a sua casa de 300 metros quadrados não vai dar, não, só vai dar uns 180.
E aí, vamos alinhar o projeto, vamos fazer algumas trocas aqui. Então, tem essa parte também do custo. Ah, porque eu gastei o triplo. Não é porque você não teve um engenheiro para orientar, você não teve um planejamento. Teve o já aqui também. Você fez e desfez, entendeu? No caso dessa cliente que achou 3 vezes, tem até uns pontos que a gente gosta de orientar, que é o seguinte: você vai pensar em construir, mesmo que você já contratou o arquiteto, tem interesse em fazer obra com a gente, vamos visitar o terreno, que é a primeira coisa que onera muito. Por exemplo, uma contenção em um aterro pode elevar absurdamente o valor da obra. Né? A topografia. Aí outro ponto, o tipo de solo. Será que a fundação tem que ser estaca ou sapato? Então... E aí já não querem fazer estudo de solo, solo, né? Exato. Que é onde pode dar uma pagando tudo surpresa. isso, ainda tem que fazer estudo de solo, coisa que as pessoas nem não, imaginam estudo de solo é que R$1.500. existe. O valor perto da obra é mínimo, né? E fora quando, assim, vocês trabalham com obra, né? Que tem um valor alto. Aí acha que o projeto do arquiteto é caríssimo. Agora vai construir sem projeto. Nem outra coisa que a gente costuma até dizer. Minha casa vai ter 200 metros quadrados. Eu digo, uma casa de 200 metros quadrados pode variar de 100 mil a 1 milhão. Ou seja, às vezes... Eu digo também aqui, eu É, quero banheiro, eu disse, é, um banheiro a gente não. pode fazer um banheiro de R$500, como de 100 mil, você Aí escolhe. aí Mas Mas você a quer. empresa, quanto é que eu vou gastar? Céu é o limite. Aí às vezes a gente até diz, não vale economizar em especificar, em projeto que especifica. Por exemplo, às vezes tem muito cliente que chega só com projeto executivo de arquitetura. Eu digo, Só a planta baixa e cadê o pronto. de interiores? Isso está aqui, esse ambiente pode variar até 1 milhão. Depende muito, eu não tenho como entender qual é a sua necessidade. Se você gosta de um vaso de R$7 mil, R$5 mil. Então, tenta especificar tudo antes. E não queira também economizar no projeto de orçamento, que a gente levanta o quantitativo e dá uma base. Eu sempre dou o exemplo do chuveiro. Tem chuveiro de R$30, tem chuveiro de R$30 mil. Exatamente. Aí, se você Seu vai bolso é escolher o seu de guia. 30 mil, aí eu exatamente. posso dizer Estou nada. dizendo que não sabe quem de vocês toma mais café aqui, que conhece vocês profundamente. Tiago Ives, não sei, Tiago Ixi, Ives. Thiago, né? Estão dizendo também que precisa mandar o podcast para os clientes. Podem encaminhar. Encaminhar. Podem encaminhar. E a Tem gente, muitas verdades. muitas ó, verdades, né? mas a gente, assim, eu como cliente, né, agora, é arquiteta. E sem dinheiro. E A a gente, criatividade. a criatividade não é a criatividade. E assim, ninguém me suporta mais na hora. Quando eu vou chegando, eu olho assim. Eita, ela chegou. Não, aí quando eu só escuto lá de cima, ela mudou alguma coisa? Não, ela mudou não, tá certo. Mas eu vou dormir, eu faço, meu Deus, que besteira que eu tô fazendo. A Linda vai fazer isso. Entendeu? Mas assim, tipo uma coisa assim, eu vou deixar essa aqui que eu faço um sapateiro. Fui dormir e voltei pra uma área de spa. Deixa eu fazer uma Perfácil. pergunta, cliente. Pois não. Você fez projeto? Já assim. A casa já existia, já estava revestida e forrada, certo? Você fez projeto Não, de já reforma? Não, escute, o que foi que a gente começou a fazer na casa, na verdade? Era tirar o forro pra ver como é que tava a elétrica. Quando tirou o forro, já viu que tinha que refazer toda a elétrica. E todo mundo que entrava lá dizia, não, menina, essa elétrica tá supimpa. Aí a gente fez, quando a gente ligava um chuveiro, não, pra dar um estouro. E a casa da gente, vamos refazer a elétrica. E a casa da gente já? Já que é da gente, vamos fazer direito. Vamos fazer a elétrica. Vamos fazer aí teve um banheiro, que um banheiro só tinha 1,10 m. A gente fachou 20 centímetros a parede. Teve que fachar a parede, né, pra dar uma bonita. Aí teve Tinha outro parede lá. em cima? Não, tinha, dava em cima. Não, dava pra fazer. Aí, deixa eu ver o que mais. Que quando chegou lá, esse foi o pior de todos, porque tinha varanda, tinha um quarto e tinha um closet. A varanda virou o quarto virou o closet, e esse espaço que era do closet, eu fazia só um sapateiro. Eu dormi e acordei com estalo. Oxe, eu vou botar uma banheira, vou botar não sei o que. E saiu no primeiro andar, botou uma banheira. E você fez Botei. projeto de reforço Mas o estrutural. Thiago já foi olhar umas 500 vezes. Mas a gente teve que fazer um monte de reforço estrutural. Quando tirou esse forro que estava ótimo, a gente fez um monte de reforço estrutural, precisou fazer. Coisas assim também que São as surpresas que vão as aparecendo surpresas. numa reforma. Exatamente. Né? O resto é o Jaqui. Menina, essa janela tá tão boa, aumenta só um pouquinho. Não sei o que. Aí o menino já tem feito, já tá tudo prontinho. Aí vai mexer. Mas aí eu lhe faço outra pergunta. Ah. Quanto tempo entre você decidir que queria fazer a reforma e iniciar? Oxi. Aí, ó. Assim como ela já tava com o pneu contratado. Geralmente é É. Ou seja, não gasta muito tempo no planejamento, que é o que A única parte que eu sei é que assim, vamos fazendo com calma e quando terminar, terminou. Pelo menos isso. Mas tem Mas previsão aí a de... questão não é Eu acho assim. que, assim, eu tô fazendo folgada com 6 meses, eu quero. Assim, eu acho mas eu que tirei uma todo o questão revestimento. O diferente. revestimento que tinha na casa, todo mundo dizendo, não tira que tá ótimo. Eu disse, gente, eu não vou deixar esse revestimento. Primeiro,
era um 60%, um begezinho polido parecido com toda essa mesa. Eu disse, eu quero um cinza acentuado. Foi a melhor coisa que teve. Quando a gente começou a tirar o revestimento, viu que tava todo solto. Entendeu? E eu tenho um toque terrível, você não tem noção. Eu ando assim e já volto. Epa. Só anda de salto. Só vou logo voltando assim, tá solto aqui, entendeu? Então, você imagina, eu sou arquiteta. É exatamente isso que quer dizer. Você Entendi. é da área, Da você área. entende e você conhece todos os processos, né? E assim, no final das contas, quem tá pagando o pato é você. É. Então você tá decidindo pelo pato que você vai pagar, pelo pato que você conhece. E pela minha vontade. Não tá sendo Pronto, enganado. exatamente. Digamos assim, pela minha Diferente é quando o cliente quer mudar, não esperou, não teve a paciência de aproveitar o processo Então, de projeto. Qual o segredo, Júlio Fernando? Qual o segredo de não deixar a cliente ficar mudando o projeto? Conversar. Conversar é o mais não me assertivo convenceu, não possível. me convenceu também. Vou dizer como... Júlio, é o seguinte, primeiro você tem que fazer o projeto. E depois tem que ter tempo de analisar o projeto. Porque o cliente chega no escritório e diz, quer isso, quero isso. Tá, aí eu desenvolvo, agora você vai levar pra casa, você vai pensar nesse projeto quando você estiver cansado, quando você estiver descansado, quando você mostrar Mas é pra sua terrível. sogra, quando você olhar um negocinho pra você começar a lembrar o que você esqueceu. Maria Tereza, Porque eu esquece. faço o projeto, eu visualizo e quando eu chego lá eu disse, ai meu Deus, ficaria tão melhor assim. Imagina a dificuldade pro cliente, como Sabe? ele precisa lidar com isso aí com calma. Quando ele levantar, quando chega no radier, a gente já construiu o caso do Zé também. Quando botou o radier, eu, arquiteta, eu fiz o projeto. Quando eu olhei, eu fiz, me lasquei. Eu mesmo disse, eu tenho noção de tamanho e eu mesmo achei, eu disse, foi a minha primeira obra. Eu disse, "Vixe, como ficou pequeno." Tu imagina porque Mas, esse cara sai doido. mas isso acontece quando você sobe parede, tudo fica desse tamanho, né? Aí quando você rebota e pimpa, esse negócio Aumenta, cresce. fica grande demais. Mas por experiência nossa, geralmente os clientes nossos que quase não fazem mudança são aqueles que gastaram mais tempo no projeto. Tem cliente nosso, Analisando, tem cliente nosso que exatamente. gastou cerca de 6 Fale meses. de 6 novo. meses. 6 Fale de meses em novo. projeto arquitetônico analisando. Fale de novo, É. por favor. Outra cliente nossa, um ano, mas até Um ano agora fazendo projeto. ela não mudou ela nada. conseguiu dormir, acordar e dizer, ai, Deus, Pronto, teve a até única uma coisa que ela Exato. mudou foi uma Tem tempo abertura. pra isso. A única coisa que ela mudou Mas foi uma sabe o que, é abertura. que eu acho interessante? O cliente também e pro arquiteto é fazer ele pensar. Pega um quarto, às vezes eu falo, quando eu recebo um projeto, tem algumas coisas que a gente não entende, ou acha grande ou pequeno. Pega um quarto, qual é o quarto que tu dorme? Usa como referência. Pega a tua treina e vai ali. Teve um casal que era bem engraçado. Eles Deus, pegavam, demais. mediam os móveis antes de começar a obra, pra ver se o projeto tava ali, mediam os ambientes. Não, meu banheiro da gente é bom, então a gente quer só um pouquinho. Então é interessante Pra também ele esse ter uma noção, movimento, né? pra ter noção, porque você só tem noção, quem não entende comparando. É. Ah, e um quarto de 12 metros quadrados, pra ti é pequeno ou é 12 metros grande? quadrados pode ser 1 por 12. Pois é. Pode ser 3 por 4. Exatamente. E aí, quando por exemplo, quando eu tô apresentando o projeto, tô explicando, ó, isso aqui é tanto. Sabe quanto é isso aqui? Aí o cliente sempre diz que não, né? Que ele nunca tem noção, óbvio. E aí, eu só apresento o projeto com a treina. Eu saio pelo escritório, ó, Mentira. esticando. Eu adoro. Eu saio esticando pelo É. escritório. Ó, é daqui pra cá, é daqui pra cá. É o dobro disso aqui. O que é que você acha? O que é que você pensa? Tem um cliente Leve nosso- pra casa e Tem um pense. cliente nosso que comprou uma pena laser. Aí vai pra obra. Exatamente. A gente fez uma obra do zero, no primeiro andar ela tinha um quarto que já tinha um closet gigante e quando eu peguei o projeto o quarto era 25 metros quadrados, eu liguei, é 25 mesmo, é o sonho, mesmo com closet gigante e tudo, é 25 metros quadrados, então não tem como dizer tá certo ou tá errado, contanto que a pessoa tenha consciência do que ela tá ali querendo, entendeu? O legal é isso. É Muito é bem, muito mas aí eu relativo. pergunto a vocês, reformar ou construir? Construir ou reformar? Depende. Depende. né? Depende do Então, referencial. que fique aí a análise. Eu achei assim super satisfatório, muito informativo. O pessoal também dizendo que foi bacana, muito informativo, que são as coisas que têm que ser analisadas com calma, com antecedência, ver o que vale a pena, ver o que não vale, analisar direitinho, certo? Então aí o pessoal é à disposição de vocês, certo? Como é que... É. Eu só tenho a agradecer por mais essa conversa aí. Acho que foi muito assim. Realmente precisa ter mais esse tipo de conversa para o cliente olhar e saber o que é que ele vai passar. E que são as etapas. E até É o uma coisa que processo. tá mudando assim, com o passar do tempo, sei lá, antes eu no tempo da faculdade não tava comigo, meu Deus do céu, o que é que eu faço da minha vida? Bate aquela ansiedade, você não sabe o que é que vai fazer.
E aí você percebe que o mercado também vai se adequando. Então, Juazeiro do Norte, região do Caribe, você percebe que as pessoas estão adquirindo a cultura de fato, contratar engenheiro, contratar arquiteto, de fazer as coisas bem feitas. Porque, realmente, dificilmente aparece um cliente sem profissional. porque, de fato, é o barato sai caro. Então, não adianta, né? É porque... E toda vez que começa, depois vai ter que voltar e refazer. E agora eu fiz assim, agora eu preciso chamar alguém para resolver Não, aqui, né? E eu acho que qualquer pessoa que você conversar e que tocou uma obra só por conta própria, ela tem algum Não trauma, quer tem mais. alguma Trauma, queixa, exatamente. tem alguma coisa, um arrependimento, né? De você quebrar esses estigmas. Eu vejo também, assim, a maioria das pessoas já chega com um projeto. Há casos que a gente vê aí o pessoal construindo, mas chega com um projeto, já chega ali procurando uma pessoa para ajudar, querendo informações, e você não via isso, tipo, há 10 anos atrás, assim, quando procura um arquiteto, chega com um projeto todo organizadinho, é muito bacana, sabe, ver essa mudança, até porque, não, já passei por dor de cabeça demais, peguei uma obra, todo mundo chega com uma história de uma obra que teve trauma, que gastou o triplo, que teve o dobro do prazo, lógico que por N fatores, né, que às vezes foi merecido, mas fica com esse estigma, essa dor de cabeça, não saiu como queria, exatamente. Mas você vê, eu vejo também essa mudança no mercado. E assim, eu acho importante também você procurar um profissional que você goste. Confie também. Confie, que você goste, que você entenda o perfil, que você se exatamente. identifique. Por exemplo, eu tenho uma cliente hoje que, na época que ela chegou pra mim da primeira vez, já tô no 4º projeto com ela, ela chegou no escritório, a primeira coisa que ela falou, a primeira frase que ela falou, não falou nem oi, nem bom dia, nem nada. Ela falou: você é minha última opção de arquiteta. Não que eu seria assim, a última coisa que ela... Mas assim... Chega tremeu. Eu não quero mais outra, eu quero que seja você. E se não der certo com você, eu não quero mais olhar para um arquiteto. Eu tô no 4º projeto com ela já. Os traumas, né? Exatamente. Como também, para ter uma construtora, uma engenharia, tem que ter muita confiança, tem que ver o trabalho deles, tem que, né? Você tem que acreditar na orientação que eles vão dar. Essa questão da confiança, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque querendo ou não, é uma relação Duradoura. Seja, às vezes tem projeto arquitetônico que é 1 ano, obra no mínimo 1 ano. Ou seja, você tem que confiar nas decisões, porque obra também tem muita decisão. Então você tem que estar confiando em quem está tomando as decisões. Se você não confia, às vezes você gera estresse que não tem necessidade. Às vezes a pessoa pode estar seguindo o procedimento o máximo correto possível e só por você não confiar na pessoa, você está gerando um estresse que não era para ser necessário. Isso acontece. E de fato, realmente são sonhos. Eu acho que uma das maiores, sei lá, o que a pessoa mais almeja na vida é a sua casa própria, né? Acho que é uma das maiores realizações possíveis. Por isso que eu amo. Então você imagina você se decepcionar com um sonho desse, né? Então realmente é muita confiança na gente, muita responsabilidade. Pode ser o maior trabalho. sonho como a maior frustração. Exatamente. Tem que tomar muito Sonho cuidado. Uma via pode de mão tornar dupla, pesadelo, né? literalmente. Né? Uma via de mão dupla também, você se sentir à vontade também com o cliente. Exatamente. Que a gente tem muito cliente recorrente, apesar que obra não é uma coisa recorrente, você fica ali na família e faz pro tio, pro irmão, pro primo. E ter essa confiança de via de mão dupla, né? Porque às vezes o povo vai, cliente, mas a gente pode demitir o cliente também. O cliente nem sempre tem razão. Sim, E verdade. flui melhor, né? Quando tem uma identificação cliente com certeza. e tudo mais. Com certeza. Gente, muitíssimo obrigada. Estamos em cima da hora. Foi muito bom a conversa Foi com vocês. ótimo. Gratidão. E De a gente verdade. Vamos agradece o estar no espaço. Spotify também, viu, gente? Vai estar aí no Spotify, vamos divulgar para vocês. Quem não conseguiu assistir, pelo menos vai ter acesso aí, ouvir. E de coração, muitíssimo obrigada. A Eu gente que agradece. agradece a recepção do Agradeço espaço aqui. demais. Bom Muito demais. obrigada, foi Você um tá- prazer, gente. Tá Pessoalmente, um serviço à sociedade. É, verdade. Exatamente. Semana que vem, excepcionalmente, não vamos ter podcast. Vamos ter uma transmissão da Casa Cor. Vamos estar em São Paulo, então acompanhe também. Mas na outra terça a gente volta. Semana que vem eu divulgo o tema.